Olá, está começando mais uma edição do Estação Cultura através do sinal digital da TVE, emissora pública de televisão da Fundação Piratini. No programa de hoje tem música, com participação do Yannis Coelho e do João Batista, que participam da 22ª edição do projeto Desconcerto. E a Joana Reais, que conversa conosco sobre a estreia em Porto Alegre da turnê internacional do seu show de jazz. Nós também conversamos sobre o Festival Caio Entre Nós, evento com uma série de atrações em homenagem ao escritor Caio Fernando Abreu. E começamos falando sobre o espetáculo com livre inspiração na obra Cães da Província, de Luiz Antônio de Assis Brasil, a peça Corpo Santo ou o Louco da Província, que faz curta temporada na Casa de Cultura Mário Quintana nesta semana. Conosco a diretora Inês Marroco e o ator Rodolfo Ruchensky, que dão para nós mais detalhes. Na realidade, também a inspiração também é em textos do próprio Corpo Santo, né? Então, fazendo essa história que conta um pouco da história dele, mas, ao mesmo tempo, coisas que ele fez. Vocês misturam esses dois elementos, né? É que, na realidade, né, a gente percebeu que as peças dele tinham muito da biografia dele, né, sobre a vida dele. Então, o romance Os Cães da Província, do Luiz Antônio Assis Brasil, na real, deu a base para nós, porque ele, no romance, ele já coloca esses aspectos biográficos muito evidenciados e que a gente vê isso nas peças. Então, nós fizemos uma mixagem, né? Fizemos a adaptação livre, né, do romance e incluímos, né, fragmentos de algumas das peças, né, do Corpo Santo. Algumas, não todas, né? Partindo da ficção que o Assis Brasil faz sobre a pessoa do Corpo Santo, vocês fazem o Santo Corpo, que traz essa ideia de, pegando coisas aí já da biografia estudada da própria obra do Corpo Santo, isso? Na real, a gente percebeu, assim, que a obra dele é muito difícil, é muito complexa, né? Porque até hoje não se sabe se é absurdo, se é teatro do absurdo ou se é surreal, né? E eu acho que é mais que isso, é tudo isso e mais um pouco, né? Eu acho que ele é um grande bufão. Era um grande bufão na época, né? Ele se situava à margem da sociedade, não no sentido de marginal, mas no sentido, assim, de não se adequar. Ele não se adequava àquela sociedade, àquela época, né? E as obras, tanto que não foram encenadas, né? Não tinham condições de ser encenadas, mas as obras eram grandes denúncias, né? Ele fazia denúncias à corrupção, é muito atual nesse sentido. Então, eu acho, assim, que ele era um bufão nesse sentido e no sentido da denúncia, da provocação, né? E também no sentido, assim, de que ele previa também, né? Ele tinha esse dom, né, de prever toda essa, digamos, o estado, né, de corrupção que existia na época e que hoje ainda é um fato, né? Infelizmente, ele é muito certo, né? Bom, vocês têm um grupo de pesquisa também, né? Então, como é que é para ti, Rodolfo, pesquisar e colocar em cena também a obra do Corpo Santo? Cara? Sim, a pesquisa sempre foi muito coletiva, assim, né? Desde o começo, quando a gente começou a ler o romance do Assis Brasil e começou a ver como é que ele colocava aquela Porto Alegre naquele tempo, né? Começamos a pesquisar no mapa e fazer todo o trajeto que ele fazia na cidade e tal. Foi justamente essa visão que a gente teve, assim, de como trazer aquela Porto Alegre, assim, que a Porto Alegre que ainda existe, assim, né, no meio desses prédios, desses arranha-céus, como que a gente conseguia acessar esse outro contexto, assim. E a gente conseguiu se dividir, um fazer o cenário, o outro pesquisar o figurino, nos dividimos para fazer a dramaturgia, então foi uma coisa muito coletiva, assim, de cada um de se colocar no trabalho, e até a própria temporada, ela está sendo muito coletiva, né? Um produz, o outro ajuda na divulgação. Então, por exemplo,
só uma coisa bem simples, assim, pedir uma autorização, uma entrou em contato com a PTC, outro foi lá e preencheu, o outro foi lá e entrou com Casa de Cultura, então a gente sempre se divide muito, assim, nesse sentido. Eles são alunos ainda, né? São alunos, com exceção de 2, e um está fazendo mestrado. São alunos que como uma extensão, né, da formação deles, esse tipo de trabalho, né? Que é uma coisa que eu aposto muito, assim, né? Você já vem desenvolvendo esse trabalho há bastante tempo já, né, Inês? Com alunos e com... Na real, eu trabalho há muito tempo com alunos, desde Santa Maria, desde 1976. Então, eu aposto muito nessa forma, né, nessa fórmula, né? Eu acho que o que se aprende na aula, isso tem que se estender no teatro, né? Eu acho que teatro é uma arte do fazer, né? Não é uma arte, não é literatura, né? É o fazer. Então, eu aposto muito nisso, eu aposto que se aprende fazendo, né? E se fazendo de forma séria, né? De forma densa, né? E eu acho que uma pesquisa que também eu acho que é interessante colocar é que eles fez parte da nossa grande pesquisa para chegar no espetáculo, o percorrer os trajetos, né, que no romance são evidenciados, os trajetos do Corpo Santo na cidade histórica, né, no centro histórico de Porto Alegre. E isso gerou um espetáculo de rua, né, que a gente fez e que ficou muito interessante, e que agora eles estão continuando de uma forma autônoma, eles estão continuando a fazer esse trabalho e aperfeiçoando. Então, por exemplo, trabalhando assim que, a matriz, a Igreja da Matriz ainda existia no século XIX, né? E o São Pedro também. Então, assim, esse trajeto incluiria esses locais e o que se poderia fazer nesses Inclusive, locais. tem uma matéria de divulgação que tem um mapa, né, exatamente. Trazendo a peça. Exatamente. Bom, então, queria agradecer a presença de vocês e queria chamar mais uma vez aqui, então, Santo Corpo ou Louco da Província, de quinta a domingo, às 8 horas da noite, no Teatro Bruno Kiefer, na Casa de Cultura Mário Quintana, no espaço também bem conhecido do Centro Histórico aqui de Porto Alegre, na Andradas 736. Queria agradecer a presença de vocês, parabéns pelo projeto. E aguardo vocês num próximo momento para continuar conversando sobre pesquisas, essas questões todas nas artes cênicas. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais também sobre teatro, porque tem o Festival Caio Fernando Abreu acontecendo aqui em Porto Alegre, começando hoje. Bom, outra estreia de hoje, às 9 horas da noite, no Teatro São Pedro, é o espetáculo de dança Carmen Gaúcha. E nós acompanhamos os preparativos para essa versão gaúcha da célebre obra do compositor francês Georges Bizet. Roda aí. Antes da estreia de um espetáculo, um dos momentos mais importantes é um ensaio geral. E agora nós vamos acompanhar os preparativos para a montagem Carmen Gaúcha, que comemora os 25 anos da Cadica Companhia de Dança. E o pessoal já está aqui, ó, se preparando para começar o ensaio. Esse momento do ensaio geral é alegre e tenso um pouquinho, porque é os últimos momentos. De qualquer forma, a gente já vem fazendo isso há bastante tempo e hoje vai ser, como hoje é o último antes do teatro, né? É um momento onde a gente vai tentar soltar as pessoas mesmo. Agora, esqueça um pouco da técnica e relaxem para aproveitar a emoção mesmo, porque eu sou muito daquilo a emoção é o que passa. Então, claro, tá todo mundo se esforçando porque não quer errar um passinho, porque a gente vem trabalhando muito tempo e hoje esse último ensaio é o ensaio onde tudo se amarra mais ainda. O processo de criação do espetáculo começou em julho deste ano. Carmen Gaúcha é uma releitura do clássico de 1875 de Bizet, transportado para a história e os costumes do Rio Grande do Sul. Emily Borghetti é a solista e assina a direção da montagem. Fazer Carmen já é uma responsabilidade enorme, né? Mas a gente resolveu fazer uma Carmen Gaúcha, que é trazer a história da Carmen, que é essa mulher forte, sedutora, que trabalha e que escolhe amar uma pessoa e acaba sendo morta por isso, pelas escolhas. Então,
a gente resolveu trazer essa história, que é muito forte, misturar um pouco com as nossas mulheres, com as nossas Carmens, né? Então a gente tem a Ana Terra, que teve que refazer a vida 1000 vezes, e tantas outras. Então a gente resolveu misturar um pouco da história da Carmen com a nossa, para que o público se aproxime e que entenda como é dura essa coisa da escolha, da gente às vezes não poder escolher. Então é um espetáculo que vai trazer muitas reflexões e, por ser gaúcha, vai trazer reflexões sobre a nossa sociedade. A gente está basicamente trabalhando com 3 estilos, né? Que seria o flamenco, que é a mola que nos move, a dança clássica, que é essa linguagem mais neoclássica que eu trago dentro do meu trabalho, e a própria linguagem da dança gaúcha, que é uma linguagem que a gente tentou trabalhar de uma forma mais nova, dar um toque mais moderno, vamos dizer assim, mas que está muito bonito. A trilha da Carmen, né, da ópera Carmen, é incrível, né? Então não tinha como não usar a habaneira, seguidilhe, não tinha como não trazer a tabacaleira, que é aquela briga que acontece na fábrica de tabaco. Então essas coisas todas a gente trouxe, a gente tem como se a Carmen amarrasse e a gente traz coisas importantes da nossa cultura, como Prenda Minha, e no Rio Grande. A gente traz a Fonsina e Elmar, que também é a história dessa mulher que sofre, porque perdeu o seu amor. A gente traz a Mercedita. Então a gente vai misturando e costurando com as nossas músicas, que são importantes para nós, e com essas músicas que são tão lindas dessa trilha do Carmen. Também hoje começa uma vasta programação envolvendo teatro, cinema e debates no Festival Caio Entre Nós, que celebra a obra e também a vida do Caio Fernando Abreu. Conosco o diretor Antônio Gilberto, que nesta noite apresenta o espetáculo O Tempo é Só Uma Questão de Cor. Mais do que apresentar, é a pré-estreia nacional do espetáculo. Pré-estreia nacional, a gente está muito feliz de poder estar aqui em Porto Alegre e abrindo, né, esse festival tão importante em homenagem a esse autor magnífico que é o Caio Fernando Abreu. Então, para nós é uma honra estar realizando a pré-estreia aqui, a nossa estreia no Rio de Janeiro, dia 6 de outubro, e estamos com a maior expectativa em relação à receptividade que o trabalho vai receber do público hoje à noite, né? Lá no Sesc, que a gente aguarda a presença de todos, lá nessa abertura do Festival Caio Entre Nós. Bom, são textos, são fragmentos de textos do Caio Fernando Abreu, não foi, né, exatamente uma peça escrita por ele. Como é que funciona? Exatamente. Eu venho já há um bom tempo desenvolvendo esse trabalho como diretor, de trazer a literatura para a cena sem adaptação teatral. Então, os textos do Caio se prestam muito a esse trabalho, porque eles têm uma teatralidade dentro da prosa incrível, né? Então, foi muito difícil até selecionar um trabalho que se fez, eu e o ator Maurício Silveira, que faz o solo, é um solo, né? E chegamos a um número determinado de contos, de crônicas, e aí eu costurei a dramaturgia final, né? E a gente apresenta esse trabalho para vocês em primeira mão, com essa literatura do Caio em cena, sem nenhuma adaptação teatral, onde o ator narra e interpreta. Pois é, essa é uma questão bem interessante. Se não tem uma adaptação... Não tem. Mas essas linguagens conversam de maneira muito Vocês vão precisa, sentir, né? a teatralidade que esse texto tem, né? E também a nossa proposta de comunicação com o público, através do que o Caio está dizendo, né? E trazendo nesses contos que nós selecionamos, onde o tema básico são as relações humanas, as relações afetivas, as dificuldades dessas relações. Nos dias de hoje, embora ele tenha escrito isso em 70, 80, 90, extremamente atual o texto dele. E muito contundente e muito oportuno para o momento que nós estamos vivendo. Pois é, essa é uma questão que a gente estava conversando aqui em off. Como existe essa necessidade? O Caio agora, se tivesse vivo, estaria completando 69 anos. Portanto, a gente não vamos esperar os 70, mas começar a trabalhar, pensar nele. E vem no momento super oportuno, né? Claro, ele tem que ser celebrado sempre e a obra dele é muito, como eu falei, muito atual, muito universal, né? E é um momento oportuno. Eu acho que nesse momento em que nós, da cultura, da arte, temos que resistir e nos colocar cada vez mais em cena,
cada vez mais no mercado, cada vez mais atuando junto à população. Eu acho que poder ter conseguido trazer o texto dele para um momento como esse foi fundamental para nós. E acredito que para o público vai ser também. Ele tem realmente uma identidade, o texto dele promove uma identidade muito grande com as pessoas. Provavelmente o mais difícil é escolher o que não colocar. Exatamente. Para fazer um espetáculo de 1h10, como é o nosso, foi muito difícil deixar alguns textos de fora, porque todos são geniais. Geniais é o mínimo que se pode dizer. Eu acho assim que eu já conhecia a obra dele, mas esse estudo me fez mergulhar mais profundamente e foi um grande encontro assim na minha vida ter realizado esse trabalho de pesquisa e que resultou no espetáculo. Tanto para mim como para o ator, para o Maurício Silveira, eu tenho certeza que isso também acontece, ele já declarou isso, enfim, e para todos envolvidos na equipe. Nós fizemos esse trabalho sem nenhum patrocínio, sem nenhum recurso financeiro, estamos com uma equipe técnica de primeira qualidade e todas as pessoas se reuniram numa cooperativa apostando no projeto e principalmente no fato da gente estar trazendo os textos do Caio para o palco, né? Bom, então é o momento de compartilhar isso com o público. O espetáculo que estreia hoje, O Tempo é Só Uma Questão de Cor, hoje às 8 horas no Teatro de Sesc, ali hoje às 8, né? Hoje às 8, no Teatro do Sesc, na Avenida Alberto Bins, 665. Dona Gilberto, queria agradecer a tua presença aqui e lembrar também que a gente vai continuar falando sobre o Caio Fernando Abreu durante a semana, de acordo com o transcorrer do festival Caio Entre Nós, certo? Obrigado. Perfeito, eu agradeço e só quero deixar um lembrete para o público, né, que a programação completa se encontra no Facebook com o título do festival, né, Caio Entre Nós. Ali o público pode entrar e conferir toda a programação que vai até 2 de outubro. Certo, brigadão. Bom, nós fazemos agora um rápido intervalo e já voltamos com mais informação e várias atrações para você. Um minuto só. De volta com a Estação Cultura desta quarta-feira para falar de música. Já conhecida do público gaúcho, a cantora portuguesa Joana Reais escolheu Porto Alegre para o início da turnê internacional do seu show de jazz, acompanhada pelo pianista Christian Speranger, o contrabaixista Everson Vargas e o baterista Ricardo Arenhalt. E nós recebemos a Joana para conversar sobre esse show. Tudo bem, Joana? Tudo ótimo, Domício. Prazer estar aqui mais uma vez. E olha, como tu disseste, hoje no Teatro Renascença, hoje à noite às 8, nós estreamos o nosso concerto que vai estar a fazer esta digressão internacional. Então a gente começa aqui em Porto Alegre e eu tenho esta característica de escolher tocar com os músicos da cena local, porque acho que é sempre muito interessante e rico trazer as minhas músicas e fazer mesmo roupagens de músicas já muito conhecidas, mas com os músicos da localidade em que estou, dialogando e trazendo um pouco da bagagem de cada um e até da tradição musical do lugar em que estou. Então começamos hoje aqui em Porto Alegre, depois vamos até São Paulo e terminamos na minha terra natal, em Lisboa. E enfim, é um prazer começar aqui em Porto Alegre, claro, não podia ser noutra cidade. Uma relação interessante, porque foi a primeira cidade que tu vieste e chegaste ao Brasil. Exatamente, né? Eu já me tinha vindo apresentar várias vezes ao Brasil. Portanto, eu já estou a namorar o povo brasileiro há um tempo, há uns anos, acho que desde 2012. Enfim, mas com este início desta turnê que me vou apresentar nestas 3 cidades, portanto, Lisboa, São Paulo e Porto Alegre, que cidades importantes, São Paulo, onde eu estou a viver agora, Lisboa, onde, enfim, iniciei a minha carreira e apresentei-me em vários festivais e em vários lugares. E Porto Alegre, exatamente, a cidade que, quando eu comprei um bilhete só de ida, foi em Porto Alegre que aterrei pela primeira vez e cheguei e vivi aqui praticamente um ano, uns 10 meses. E aí tu estabeleceu uma relação bem interessante com o pessoal que já produz música aqui. E como é que tu chegou a esse show? Você já andava fazendo algumas coisas com o jazz, mas essa formação traz que repertório e como é que trabalha essa musicalidade? Olha, quando eu encontrei os músicos que tu anunciaste, portanto o Christian, o Everson e o Ricardo, foi assim, paixão à primeira vista. Entendemos logo, enfim, logo à primeira, os nossos ensaios são recheados de brincadeiras e de boa disposição e muita empatia e muita cumplicidade.
E, na verdade, embora eu também cante fado e também cante, enfim, também me mova noutros géneros, porque acho que gosto muito de brincar e de trazer outras influências para o meu canto. Na verdade, a minha carreira começou no jazz. Na verdade, o jazz é a minha escola, a minha linguagem de base. Foi lá que estudei, foi lá que me formei, foi lá que... E, na verdade, o jazz tem esta característica de se poder adaptar, de ser muito flexível e maleável a qualquer género. De a gente poder fazer uma improvisação, um arranjo talvez um pouco mais fora do comum. O jazz permite esta maleabilidade. Então, o show de hoje vai ser o repertório autoral da Joana Reais, portanto, vai ser o meu mundo, as minhas viagens, que eu gostava muito de convidar a todos para participarem, para virem viajar connosco, mas piscando o olho um bocadinho ao fado, piscando o olho um bocadinho às valsas, um bocadinho à milonga, um bocadinho ao samba, ou seja, não será uma coisa fechada, vai ser uma coisa que vai dialogar também com a bagagem que os músicos trazem. Excelente, Joana. Então, Joana canta jazz hoje às 20 horas no Teatro Renascença, na Érico Veríssimo 307. Isso. Obrigado pela tua presença. Domício, vem, tu tens que vir hoje. Venham todos, por favor. É só hoje que eu vou estar aqui em Porto Alegre. Venham, venham. Feito o convite, a gente segue com mais música aqui no Estação Cultura, agora com o Yannis Coelho e o João Batista, por favor. Muito bem, nesse sábado acontece a 22ª edição do projeto Desconcerto, comemorando 2 anos de existência. Nessa edição, o duo formado pelo Yannis Coelho e o João Batista de Souza apresenta um repertório dedicado à música clássica latino-americana. Foi um projeto muito legal com o Desconcerto, levando música clássica a bares, né? E o repertório de vocês, essa música latina, mas pensando em cada um dos autores dos países, trazendo algo de folclórico, de regional. Como é que é o repertório, Gris? Boa tarde, então. Obrigado pela oportunidade de participar do programa. Justamente esse projeto, né, o Desconcerto, ele se propõe a desconstruir, né, alguns rituais e algumas
E aquela coisa assim, né, da música clássica tá numa formalidade assim que acaba enrijecendo, né, atrapalhando aquela espontaneidade, assim, aquele prazer, né, de ouvir música, né? Então essa coisa, porque música clássica não pode acontecer num bar também, né? E uma coisa muito interessante, né, é que o repertório que a gente está tocando, quando nós decidimos tocar junto, nós já decidimos tocar esse tipo de repertório porque a gente queria fazer algo um pouco diferente daquilo que a gente costuma tocar. Quando eu e Yannis nos conhecemos, a gente estava no curso de mestrado, fomos colegas do mestrado, e dentro da academia a gente estuda e ama muito o repertório da tradição da música ocidental, né? E a ideia do nosso duo foi para explorar outros lugares, né? E em relação ao repertório que a gente está tocando, é um repertório que hoje ele está dentro da academia, né? Piazzolla, Radamés Inátali, mas muitas vezes a gente acaba esquecendo um pouco que o lugar onde essa música surgiu não foi dentro da academia, não foi no concerto, foi justamente no bar. A gente se pegou pensando, bom, tem um lugar melhor para tocar Piazzolla do que num bar. Agora, né? Acho que talvez. Né? Exatamente. É um retorno mesmo e também para explorar uma forma de tocar, de interagir com o público e também o público ter uma relação diferente com a música clássica. E através dessa mudança de ambiente que acaba mudando muito a forma de perceber e de tocar a música. Bom, além dessa questão da fruição, da percepção, enquanto execução também, muda também, às vezes um feedback do público pode mudar alguma coisa em termos de improviso, saindo um pouco das partituras? Como é que funciona essa coisa também? Claro, a música que a gente está tocando é uma música que é escrita, né, mas pesquisando a maneira como os próprios compositores tocavam, todos os compositores que a gente toca são instrumentistas. Então, na música deles, existe uma espontaneidade muito grande e também no sentido de se relacionar com o texto. Embora a música esteja escrita todas as notas na partitura, existe a possibilidade da improvisação através dessa busca da expressão musical mesmo, da espontaneidade e também da adequação ao estilo de cada uma das obras. Rapidinho. Rapidíssimo. Não, e a gente sente também que tocar num bar, isso, o ambiente também, ele estimula essa fluidez, essa descontração. Então, com certeza, essa proposta, ela interfere, assim, também na maneira que a gente toca. Acaba executando. Então, mais uma vez, convidar o pessoal aqui. O programa de hoje foi repleto de atrações, então a gente vai encerrando, mas faz o concerto aí, concerto não, o convite para o Desconcerto número 22, lá no Parangolé, a partir das 18 horas neste final de semana, na Rua Lime Silva, 240. E esta edição de quarta-feira da Estação Cultura vai chegando ao fim com a música do Yannis Coelho e do João Batista. Quero agradecer a presença de vocês, queria que vocês nos agraciassem com mais uma música, por favor, aí. Muito obrigado. Obrigado.